falando em morte, depois de uma semana do assassinato do menino Luiz Gustavo, de 7 anos, esse menininho que nós mostramos o caso aqui, você deve se lembrar disso. Pode encher a tela com a foto dele, Edu, por favor. Nós mostramos aqui no Cidade Alerta o pai, Tiago. O Tiago disse que o pequenininho morreu enquanto ele preparava o almoço. Agora ele muda a versão. O laudo do IML trouxe detalhes do crime. O pai não teve escapatória e está preso. Os nossos repórteres contam. Luiz Gustavo tinha apenas 7 anos. Eu sou indestrutível. Para a tia, demonstrou em silêncio que sofria. Ele estava muito magro, ele estava com muita olheira e o olhar dele estava distante. Eu dei um abraço nele, eu falei, a tia vai cuidar de você. Eu falei, você não vai ficar sozinha, a tia vai cuidar de você, eu prometo. Só que não deu tempo. Não deu tempo. A dor dessa família é indescritível. Por um lado, o alívio em saber que o pai, culpado pela morte do próprio filho, está atrás das grades. A gente quer que ele pague, porque o castigo dele já está a caminho, porque uma pessoa não pode conviver com isso, né? Por outro, a angústia de pensar nos detalhes do crime, revelados na confissão do assassino. A todo momento do relato dele, ele não demonstrou arrependimento nenhum. É um psicopata que articula. É muito triste, é muita judiação, muita monstruosidade. Luiz Gustavo se achava indestrutível. Eu sou indestrutível. Com as forças que tinha, lutou até onde pôde, até chegar ao hospital, já sem vida. O pai, Tiago Siqueira, alegou ter encontrado o filho desfalecido numa pequena poça de sangue. E chegou a fazer uma postagem emotiva de despedida nas redes sociais. Sinto muito não ter conseguido ajudar. Uma dor tão grande. Acabou. Tô sem chão. Te amo, meu menino. Brilha bastante aí em cima. Cuida da gente aí de cima. E eu não imaginei que ia acontecer essa tragédia. Nunca imaginei. Tanto que quando o menino morreu, a gente ficou sabendo 2 horas da tarde, na minha cabeça veio, será que esse menino morreu de tristeza? Só que quando a gente chegou no hospital, que falou com o médico, eu já tive a certeza que foi ele. Tiago foi preso porque não ajudava nas investigações e podia fugir caso fosse constatado que ele era o causador da morte. Aqui na delegacia, em depoimento, confessou ter tido um surto de raiva e ter dado um soco na região do tórax do filho do meio. Disse ainda que tapou a boca do menino para que os vizinhos não ouvissem o choro nem os pedidos de socorro. Por enquanto, a prisão de Tiago é de 30 dias, podendo ser estendida. Ele é acusado de homicídio duplamente qualificado, porque a vítima não teve chance de se defender. A condenação pode chegar a 20 anos de cadeia. Esse detalhe é muito importante, porque a perícia pegou justamente uma equimose no lábio superior e inferior, em razão da força que ele usou para estancar o grito de dor da criança. Feito isso, a criança perdeu os sentidos. Ele se desesperou, tentou acordar a criança, chacoalhou ela, viu que ela não correspondia a nenhum estímulo e aí sim, ele pega a criança, coloca no carro junto com a filha menor dele e sai rumo a um hospital particular, aqui da região. Segundo o delegado, Tiago foi frio ao confessar o que houve naquele dia. Quando se dirigia ao próprio filho, não chamava o filho pelo nome ou não dizia meu filho, ele simplesmente dizia a criança. Eu peguei a criança, eu machuquei a criança, estou arrependido, mas ele não demonstrava um amor à vítima. A preocupação principal dele foi de pedir que ele não fosse molestado,
quando dentro da prisão, né? Ou seja, o maior medo dele é sofrer na cadeia represália por ter assassinado o próprio filho. Exatamente, exatamente. Ele também tentou diminuir a pena ao alegar uso de drogas. O uso de entorpecentes na vida dele é um costume já crônico, vezeiro dele. Mas não foi isso, porque ele usou o entorpecente, ele dormiu, ele acordou irritado, então ele tinha plena consciência do que ele estava fazendo. Os laudos necroscópicos apontam a brutalidade do criminoso. Complicado, né? Porque o menino sofreu muita agressão. Foi um soco, ele deu um soco em mim quando ele me agrediu e falaram que eu desmaiei tudo, né? E imagina uma criança. O ataque de Thiago ao sogro ocorreu no último encontro entre eles, já no ML. Um boletim de ocorrência contra o genro por lesão corporal foi registrado. Tabata teve que enterrar o sobrinho pouco mais de um ano após ter velado a irmã, mãe do Luiz Gustavo. Raíssa morreu no parto do caçula. Quando ela teve o Luiz Gustavo, ela teve uma pré-eclâmpsia. Então ela não podia mais engravidar. Ela engravidou depois de 3 meses. Aí ela contou pra gente e ela preferiu dar. Ela falou pra mim, né? Filha, você não pode, a situação, né? Aí ela falou assim, não, pai, se for pra mim morrer e o meu filho viver, eu vou fazer de tudo. Eu vou me cuidar para que ele não se sadia. Quanto a minha pessoa, para mim é mais importante meu filho. O relacionamento de Raíssa e Thiago era conturbado. De acordo com os pais dela, a mulher sofria agressões do marido. Quando aconteciam, saía de casa, mas acabava voltando com o companheiro abusivo e não levava as queixas adiante. Com a morte dela, a guarda dos 3 filhos do casal ficou com o pai. Ele ganhou casa, carro, uma pensão e só tinha como responsabilidade cuidar das crianças, o que, segundo testemunhas, não fazia. Por vezes, elas eram abandonadas sozinhas, sem o mínimo de cuidados de higiene pessoal, nem alimentação. Ele sempre muito bagunçado, muito sujo, muita falta de higiene. Sempre assim, as crianças sempre suja, né? A última vez que eu só passei lá na casa dele, que foi uma das vezes que eu vi o Gustavo na casa dele, tudo muito sujo e ele estava brigando com o Gustavo, ele estava gritando e o Gustavo estava chorando quietinho, sabe? Daí eu falei, vem aqui, fica com a tia, não liga não. Aí ele, mas tia, eu não fiz nada. Ele chorando, ele, tia, eu não fiz nada. E o pai dele gritando, sabe? Grito de ódio. Ele relata que o Luiz Gustavo estava tendo um comportamento apático nas últimas semanas. Então, estava se apresentando triste, calado, isolado das outras crianças. Para nós, pela nossa experiência, isso revela um quadro de uma criança que já vinha sofrendo algum tipo de agressão. A gente não consegue precisar nesse momento se era uma agressão meramente psicológica ou se junto com a agressão psicológica também tinha as vias de fato e violência física. A tia se culpa por não ter conseguido salvar o garoto. É que a gente nunca imagina que vai acontecer. Mas se eu soubesse que ele ia fazer uma dessa, eu teria sumido com essas crianças. Colocado no meu carro e ido para qualquer canto. Não sabia que ele ia fazer isso. Inversão de guarda já era algo que ela e os avós de Luiz Gustavo tentavam. Só que acabavam sendo ameaçados, como a mãe do Thiago aponta num áudio. Ele falou assim, mãe, se ela tomar as minhas crianças, ela e a Rosângela tomar minhas crianças, eu vou preso, eu vou perder meus filhos, vou perder tudo que eu tenho na minha vida e vou matar elas. Precisou de uma desgraça dessa pra gente conseguir estar com as crianças. Precisou de tudo. No dia da morte do menino, a gente foi na casa, ele gritava com a gente. Meus filhos vão ficar com a gente. E a gente só foi pegar a menininha. A gente só foi pegar a Ana pra ficar perto da irmã dela, que ele se deu muito bem aqui em casa. E não deixaram também. A gente só teve contato com as crianças porque o advogado entrou pedindo
Aguarda. Senão a gente não teria contato. O bebê e a irmã mais velha de Luiz Gustavo, de 10 anos, estão sob a tutela provisória dos avós maternos. A casa passou a ter brinquedos espalhados pelo chão e agito. Justamente o que teria irritado o Tiago ao ponto de matar o próprio filho é motivo de alívio e comemoração por aqui. Quando nós pegamos as crianças, a gente pegou com a roupa do corpo, né? E nós temos, a minha caçula tem 20 anos. Então a gente está aí correndo atrás, vamos comprar uma coisa ou outra, tá bem cuidado e graças a Deus tem a família também que dá um apoio pra gente, né? Agora sim, vou pegar guarda essas crianças agora, é assim, vou fazer pela minha filha, né, pelo meu neto que foi embora e assim, essas crianças daqui ninguém mais tira. Braddock, que era o cachorrinho de estimação de Raíssa, agora não sai mais de perto do bebê que ela decidiu gerar às custas da própria vida. A minha irmã era doida pelo Braddock. Ela era doida pelo Braddock, sim. Era Deus no céu, Braddock na terra. Ela amava ele. Aí a gente conseguiu cuidar dele, graças a Deus. O inquérito da Polícia Civil está em andamento. A irmã de 10 anos de Luiz Gustavo ainda será ouvida pelo delegado na presença de um psicólogo. Ela teria presenciado os maus-tratos que culminaram na morte do menino. Eu achei indestrutível. Se fosse num país que respeitasse o povo honesto e trabalhador, qual a chance de uma pessoa que agrediu uma criança até a morte sair um dia da cadeia? Me digam, qual a chance? Nenhuma, né?